Olá, eu sou Denise Tavares, advogada atuante na área de privacidade e proteção de dados pessoais, eleita pelo segundo ano consecutivo pela Best Lawyers entre os melhores profissionais da área. Aqui no canal eu compartilho informações e dicas sobre a LGPD para aplicação prática. Se você não é inscrito, aproveita para se inscrever e ativar as notificações e não perder nenhum conteúdo. Hoje o nosso tema é elaboração de contratos e vamos focar em contratos como se estivéssemos por parte de um controlador de dados pessoais. Se esse conceito ainda não está claro para você, eu vou deixar aqui nos comentários a sugestão de outros vídeos para você assistir. Se o seu cliente te pedir para redigir um contrato e verificar as cláusulas de privacidade e proteção de dados pessoais, o que você faz? Você fala para ele que ainda não estudou a lei? Você indica um amigo com experiência na área? Ou você vem estudar com a gente e garante esses honorários para você ou para o seu escritório? Se você escolheu a letra C, então esse vídeo é para você. Assiste até o final. Você não vai entregar nenhum trabalho pela metade, certo? Já curte esse vídeo para não esquecer e deixa o seu comentário me contando como esse conteúdo te ajudou. Então, vamos para o nosso caso prático. A D&D é uma empresa do setor varejista, que atua também no segmento de soluções financeiras. Aquela loja de roupa, mercado, material de construção, que também tem um cartão de crédito com benefícios para os seus clientes. A D&D vai contratar a Tecboleto, que é uma empresa na área de tecnologia que possui um sistema mais rápido e inteligente para envio de faturas dos cartões aos clientes da D&D. Para que a Tecboleto possa enviar as faturas aos clientes da D&D, ela precisa ter acesso aos dados pessoais desses clientes, né? Nome, endereço, telefone, assim por diante. A Tecboleto irá tratar dados pessoais somente de acordo com as instruções da D&D. Por isso, nos termos da LGPD, ela é considerada um operador. Bom, já vimos que agora não tem brincadeira. A LGPD exige que os controladores verifiquem os seus operadores se eles estão de acordo com a lei e se eles estão seguindo as suas instruções. Caso contrário, os controladores também podem ser responsabilizados solidariamente junto com os operadores. É por isso que precisamos ajudar a D&D a mitigar os seus riscos. Dentre outras ações que também serão necessárias, nós vamos ver hoje a elaboração do contrato entre o controlador e o operador, ou seja, a D&D e a Tecboleto. Então, as principais cláusulas, de maneira geral, são: quem terá acesso aos dados pessoais na Tecboleto? Quais medidas a Tecboleto possui para garantir a segurança dos dados pessoais? Como a Tecboleto ajudará a D&D a garantir os direitos dos titulares? Como serão dadas as instruções da D&D à Tecboleto? Será que podem ser dadas por telefone, por e-mail, de maneira informal? Será que os colaboradores da Tecboleto assumiram um compromisso em relação à confidencialidade dos dados? Nessa relação, será que a Tecboleto poderá subcontratar alguma atividade para cumprir o contrato com a D&D? Quais as obrigações da Tecboleto para apoiar a D&D no cumprimento dos requisitos da LGPD? Como a Tecboleto dará evidências à D&D de que está cumprindo a LGPD? E se a D&D decidir rescindir o contrato de prestação de serviços com a Tecboleto? Ela vai apagar ou devolver os dados? Então, o primeiro ponto é a gente pensar em como vamos inserir essas cláusulas nessa relação contratual entre a D&D e a Tecboleto. Porque se eu estou falando que eu vou contratar um novo prestador de serviços, eu posso já incluir no meu contrato cláusulas de proteção de dados pessoais ou colocar essas cláusulas como um anexo de proteção de dados pessoais. De outra forma, se a Tecboleto já fosse um prestador de serviços da D&D, ela teria que fazer um aditivo contratual. Então é por isso que vocês vão ver muitas minutas tratando proteção de dados como aditivo, como anexo ou no corpo do próprio contrato. Vamos falar então sobre aquelas principais cláusulas que nós comentamos.
agir de acordo com as instruções do controlador. Essa cláusula do contrato deve deixar claro que é o controlador e não o operador que tem o controle geral do que acontece com os dados pessoais. Aqui nós poderíamos indicar: a Tec Boleto deverá tratar dados pessoais somente para executar as suas obrigações descritas no contrato ou outras definidas pela D&D por meio de aditivo ao contrato ou instruções por escrito. Aí, a gente tem que avaliar se você já consegue deixar as instruções detalhadas no contrato ou se serão instruções que serão dadas, pelas partes, pela D&D à Tec Boleto de tempos em tempos. É sempre bom mencionar que essas instruções devem estar formalizadas, porque depois você pode ter que comprovar se deu ou não uma instrução. Falando sobre as declarações e garantias das partes, você pode indicar que toda e qualquer atividade de tratamento deve atender às finalidades do contrato, isso para atender o princípio da finalidade da LGPD, e que elas também deverão ser realizadas de acordo com as leis de proteção de dados, sobretudo a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Também pode indicar, de maneira geral, que as partes adotarão medidas de segurança, técnicas administrativas aptas a proteger os dados pessoais. Quando a gente fala de declarações e garantias do controlador, no nosso caso a D&D, nós podemos indicar que todo o tratamento de dados pessoais, desde a coleta até o compartilhamento com a Tec Boleto, foi realizado de acordo com o disposto na LGPD ou qualquer outra legislação aplicável, e que as instruções para o tratamento de dados pessoais pela D&D estão de acordo com essas normas. O que a gente quer dizer aqui? Que compete ao controlador, compete à D&D, legitimar o uso dos dados pessoais. Até ela transferir os dados, compartilhar os dados com a Tec Boleto, ela tem que ter atuado de acordo com a lei, inclusive quando ela coleta o dado pessoal. Também podemos indicar que serão estabelecidos critérios para que a Tec Boleto tenha acesso somente aos dados pessoais necessários para o tratamento constante do contrato. Como a gente falou, esse contrato com a Tec Boleto, a Tec Boleto ela vai emitir boletos para os clientes da D&D. A D&D, é muito comum que as empresas peguem uma planilha Excel e enviem para os seus prestadores e eles que lutem ali para conseguir as informações. Nesse caso, o que nós estamos querendo dizer? Para a Tec Boleto já sair cumprindo a LGPD, ela tem que receber somente os dados necessários. Então aqui a gente está indicando que a D&D ela vai se comprometer a enviar somente aquelas informações necessárias para o cumprimento do contrato. Você também pode incluir que é a D&D o responsável por responder às demandas dos titulares em relação ao tratamento de dados pessoais e a reportar um incidente de privacidade à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então aqui a gente está falando de um contrato leonino, onde as duas partes vão estabelecer as suas obrigações e as suas responsabilidades. Nesses casos, como você está atuando, como a gente está atuando por parte do controlador, a D&D, você pode avaliar a necessidade ou a oportunidade de incluir essas cláusulas de obrigação da D&D, tá? Agora a gente vai falar sobre as declarações e garantias da Tec Boleto. O que a Tec Boleto precisa garantir para a D&D? Precisa garantir que ela realize o tratamento de dados conforme indicado pela D&D, unicamente para operacionalizar a execução daquele contrato entre a Tec Boleto e a D&D, o contrato principal de prestação de serviços de emissão de boleto. E que ela trata esses dados pessoais no limite do necessário para cumprir suas atividades. Também podemos indicar que ela manterá o registro de todas as suas operações de tratamento de dados pessoais, que já é uma obrigação pela LGPD, que ela seguirá as instruções da D&D, sendo que se ela não seguir essas instruções, ela vai assumir as responsabilidades. Até na LGPD isso já está indicado, Quando o operador não cumpre com as instruções do controlador, ele pode ser considerado como se controlador ele fosse nos termos da lei, tá? Então aqui é para refletir isso. Também podemos incluir que, caso por qualquer motivo a Tec Boleto discorde das instruções recebidas, ela deve notificar a D&D por escrito, justificando os motivos da discordância.
Por quê? Na LGPD indica que o operador deve seguir as instruções lícitas do controlador. Então, quando o operador entender que aquela instrução não é lícita, ou se ele discorda com aquela instrução, ele tem que indicar. Não adianta depois dizer, olha, eu não segui essa instrução porque achei que não era lícita, tá? É isso aqui que a gente está querendo dizer com essa cláusula. Também vamos indicar, né, que a Tecboleto prestará assistência à D&D, né, nos limites das obrigações impostas pela LGPD, mas que caso a ANPD ou qualquer outra autoridade governamental ou o próprio titular, se eles solicitarem informações quanto à conformidade por tratamento dos dados, que a Tecboleto ela deve assistir a D&D nessas atividades, tá? Aqui é uma cláusula mais geral sobre as declarações e garantias. Mais para frente a gente vai colocar uma cláusula mais específica em relação a esse assunto. Também podemos indicar que a Tecboleto fornecerá evidências de que possui recursos financeiros suficientes para cumprir as responsabilidades e que ela pode, inclusive, mostrar essa condição contratando um seguro, que é aquele seguro, né, que a gente pode chamar de cyberseguro ou uma outra pólice de seguro, cobrindo essas responsabilidades. Aqui a gente tem que tomar cuidado com o quê? Dependendo dos seus operadores, eles não vão ter essa condição. Então, isso pode ser assumido como um risco, como uma negociação do contrato, né? Ou realmente indicando que ele deve ter esse seguro. Vai depender muito da natureza do contrato, né? Se é um contrato com maior sensibilidade no tratamento dos dados, com um tratamento em grande escala, tratamento de dados de criança e adolescente, então são casos que a gente tem um risco maior e aí você pode avaliar ter também garantias maiores no seu contrato. Outra cláusula importante de colocar é o dever de confidencialidade. Então, indicar que os funcionários da Tecboleto ou qualquer terceiro que tem acesso aos dados pessoais ali pelo lado da Tecboleto, que eles devem ter assinado um termo de confidencialidade ou estejam sob o dever estatutário de confidencialidade, tá? Isso é bem importante, que o operador ele tem um programa de governança de dados pessoais. Isso inclui dar treinamentos para os seus funcionários, né? Mais do que simplesmente só assinar um termo. Mas assinar um termo é um dos passos. Sobre as medidas de segurança, você pode incluir uma cláusula mais abrangente, como a gente indicou lá nas declarações e garantias, ou você pode definir os padrões de segurança que o controlador quer que o operador adote. Então você pode indicar que a Tecboleto ela tem que cumprir as normas como a ISO, por exemplo, e que ela deve cumprir também o que a ANPD vier a tratar sobre esse assunto. Por quê? Porque lá na LGPD está indicando que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela pode trazer questões mais concretas em relação à segurança, né? Quais são essas medidas de proteção de dados que estão sendo consideradas. Então, se a ANPD dispuser algo, já está contemplado no contrato que o nosso operador, a Tecboleto, também deve se responsabilizar, também deve cumprir. Você também pode ser mais específico. Você pode dizer exatamente o que você quer que aquele operador cumpra. Então, você tem uma cláusula geral de que ele vai cumprir medidas de segurança aptas a proteger o dado. Você pode citar ISO ou outros padrões de segurança aceitos, ou você pode indicar exatamente o que ela tem que fazer, ou os padrões mínimos, tá? Aí, de novo, vai depender da criticidade desse seu terceiro, desse seu contrato, da natureza do serviço prestado, dos dados pessoais tratados. Aqui eu coloquei 3 tópicos para a gente falar, né? Restringir o acesso aos dados pessoais mediante definição de pessoas habilitadas e responsáveis pelo tratamento. O que a gente quer dizer com isso? Que a Tecboleto tem que ter uma gestão, né, um controle de acessos e uma gestão sobre isso. Garantir a integridade das informações compartilhadas pela D&D, não retificando, apagando ou restringindo o tratamento por sua iniciativa própria, mas somente quando devidamente instruído e documentado pela D&D. E adotar medidas técnicas e organizacionais, e aqui a gente cita
quais são, tá? Então, mecanismos de autenticação de acesso aos registros, como sistema de autenticação dupla, para assegurar a individualização do responsável pela atividade. Então, saber se teve uma alteração naquele dado, naquele sistema, quem foi, qual funcionário que fez aquela alteração, né? Isso que a gente está querendo dizer com mecanismos para autenticação de acesso. Medidas como anonimização, pseudo-anonimização e encriptação dos dados pessoais. Recursos que permitam a restauração da disponibilidade e o acesso aos dados pessoais de forma rápida, né, em caso de um incidente. Processo de verificação contínua da implementação dessas medidas. Então, não adianta implementar uma gestão de acesso se você de fato não monitora. Não adianta implementar medidas, né, de criptografia, pseudo-anonimização, se você não verifica de tempos em tempos se aquilo está sendo feito de forma correta. Em relação a subprocessadores, né, ou suboperadores, são aqueles terceiros que podem vir a ajudar o operador no cumprimento de suas atividades. Então, a TecBoleto, ela emite boleto, né? Vamos supor que ela contrate um terceiro, uma empresa de logística e transporte para levar esses boletos, né, nos endereços dos clientes da D&D. Essa outra empresa, esse terceiro, não foi contratado diretamente pela D&D. Ele é um suboperador, porque ele vai precisar receber pelo menos o nome e o endereço da pessoa para poder entregar o boleto. Nesse caso, você pode indicar, né, ter uma cláusula indicando que a TecBoleto não deve contratar outro operador sem autorização prévia da D&D. Mas aí o que acontece? Se você tem essa cláusula, ela fica mais engessada. Você toda hora, se é um operador que tem uma atividade, né, muito dinâmica, toda hora ele vai te ligar pedindo autorização para contratar um suboperador. Então, como alternativa, você pode incluir que o controlador, nesse caso a D&D, precisa autorizar, mas pode ser uma autorização geral no contrato, ou seja, a TecBoleto pode contratar os subprocessadores, mas ela vai notificar a D&D, informar a D&D, e a D&D poderá ter o direito de se opor àquele suboperador ou subprocessador específico. Então, ao invés de eu ter que pedir autorização prévia, eu só notifico dizendo que eu vou contratar e a empresa pode se opor se for o caso, ou simplesmente receber e não ter aquela obrigação de dar uma resposta. É importante também indicar aqui no nosso contrato que a TecBoleto ela tem que ter um contrato com esse operador indicando, né, os mesmos níveis de segurança e de cláusulas que nós estamos indicando aqui no contrato entre a D&D e a TecBoleto. Não precisa ser uma cópia do contrato, mas deve oferecer o mesmo nível de garantia. Também é bom deixar claro que a TecBoleto ela assume a responsabilidade perante a D&D pelo cumprimento das obrigações dos seus operadores, né, dos suboperadores. Quando a gente fala de transferência internacional de dados, também a gente tem esse mesmo cenário. Você pode incluir uma cláusula autorizativa indicando que a TecBoleto ela pode disponibilizar ou transferir dados pessoais a qualquer outra jurisdição, exclusivamente quando se tratar de uma medida prevista no objeto do contrato, ou para terceiro determinado no contrato, ou se autorizado previamente por escrito pela D&D. Se for permitida a transferência, indicar que a TecBoleto tem que tomar todas as medidas necessárias para assegurar a boa-fé, que a transferência esteja em conformidade com a LGPD e observar as regras vinculantes lá da LGPD aprovadas pela autoridade em relação à transferência internacional de dados. Por outro lado, você pode incluir uma cláusula restritiva da transferência internacional, então indicar que a TecBoleto não poderá transferir dados pessoais, a menos que com a aprovação da D&D. Então você pode deixar mais engessado, ter que pedir autorização, ou mais aberto, de que se for para o cumprimento do contrato, pode realizar a transferência, mas que você vai cumprir as regras da LGPD. E aí, né, a gente não é o tema aqui desse nosso vídeo hoje,
mas a transferência internacional ela ainda não está muito bem definida na LGPD. Então a gente acaba deixando de uma forma mais abrangente no contrato, porque vamos ter aí as cláusulas padrão, ou entender qual é o país seguro, coisas que só a autoridade que vai poder se manifestar. Outra cláusula que a gente já falou sobre as declarações e garantias de apoiar o controlador, mas aqui a gente pode colocar mais específico. Então, como que a Tecboleto vai ajudar a D&D a cumprir suas obrigações perante os titulares, perante a autoridade nacional? A gente pode, isso é necessário porque se um titular pede para corrigir o dado, a D&D tem que corrigir. E ela também tem que indicar para a Tecboleto que a Tecboleto também precisa corrigir na sua base. Se o titular pede para excluir um dado para D&D, a Tecboleto também precisa excluir esse dado, É uma reação em cadeia. Também ajudar a D&D em relação a outras obrigações, a manter os dados seguros, notificar incidentes para a autoridade ou para os titulares, elaborar relatório de impacto. Então, como que isso vai acontecer, Você pode incluir cláusulas nesses sentidos. Caberá à D&D atender às requisições dos titulares ou solicitações da ANPD ou qualquer outra autoridade que vier a fiscalizar o tratamento de dados pessoais. Caberá à Tecboleto, sempre que necessário e solicitado pela D&D, auxiliar no atendimento das requisições realizadas por titulares ou por qualquer autoridade, tais como pedidos de acesso, correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados, anonimização, bloqueio, eliminação de dados desnecessários ou excessivos, portabilidade de dados, dentre outros direitos previstos na legislação. É importante esse finalzinho aqui, cujo deferimento ou não ficará a exclusivo critério da D&D, ou seja, não adianta o titular pedir e a Tecboleto atender, não. A D&D precisa indicar o que a Tecboleto vai fazer. Ela não pode definir se ela vai atender ou não esse pedido do titular. Quaisquer informações solicitadas pela D&D deverão ser atendidas pela Tecboleto de forma imediata ou, aí a gente colocou aqui, no máximo, na metade do prazo legal para atendimento às solicitações dos titulares. Por que isso? Porque a gente só tem ainda um prazo para atendimento às solicitações dos titulares, que é o prazo de 15 dias para o direito de informação e acesso. Então, como não temos um prazo, a gente coloca de uma forma mais ampla, que é até, no máximo, a metade do prazo legal. Que depois o que ficar decidido futuramente, você não vai precisar vir aqui e aditar essas suas cláusulas. Também podemos indicar que caberá também a Tecboleto notificar a D&D imediatamente se tiver qualquer pedido vinculante de uma autoridade pública ou da ANPD em decorrência de lei, que ela faça uma solicitação diretamente para a Tecboleto em relação ao tratamento dos dados e se tiver alguma solicitação recebida diretamente dos titulares. Então, o que a gente quer dizer aqui? Que a Tecboleto não tem autonomia para responder nada em relação ao tratamento dos dados pessoais. Ela precisa notificar imediatamente a D&D. Outra cláusula é a de resposta aos incidentes. Então, se tiver qualquer incidente que envolva as informações tratadas em razão do contrato entre a Tecboleto e a D&D, a Tecboleto deverá adotar os seguintes passos, Notificar imediatamente a D&D, com tolerância de no máximo 24 horas. Essa tolerância aqui, o máximo de 24 horas, por que a gente está colocando isso? Na lei ainda não tem um prazo para notificar a autoridade. Na Europa, esse prazo são de 72 horas. A ANPD já tem uma orientação no site indicando que um prazo razoável seria de 2 dias. Então, a gente coloca aqui 24 horas, por quê? Porque a Tecboleto vai ter que informar a D&D e a D&D vai ter mais um prazo também para se posicionar, tá bom? Essa conversa entre a D&D e a Tecboleto por meio de canal específico definido pelas partes e que essa informação da Tecboleto tem que conter no mínimo algumas informações. Que informações são essas? São as informações que a LGPD também indica
que deve conter num comunicado de incidente de dados pessoais, que são a data e a hora do incidente, a data e a hora da ciência pelo controlador, mas nesse caso a gente vai colocar que a data e a hora pela ciência da Tecboleto, quando que a Tecboleto descobriu, relação dos tipos de dados pessoais afetados, número de usuários afetados e, se possível, a relação desses indivíduos, às vezes é inviável, dados de contato do encarregado da Tecboleto, se não tiver um encarregado, quem é a pessoa responsável pelas informações, descrição das possíveis consequências do incidente e as medidas que estão sendo tomadas para mitigação dos riscos. Então, como a D&D vai precisar indicar isso para a autoridade, a Tecboleto precisa indicar também, no mínimo, essas informações. Término do tratamento. O que vai acontecer com os dados pessoais quando terminar, quando for rescindido o contrato, ou se o contrato terminar aí pelo seu tempo, decorrido o seu prazo? A Tecboleto, ela deverá eliminar ou devolver as informações pessoais, documentos, qualquer tipo de material à D&D. Eliminar ou devolver a critério da D&D, de acordo com as suas instruções. Também é importante indicar que mesmo após a rescisão do contrato, ou qualquer outro acordo celebrado entre as partes, que a Tecboleto continuará com suas obrigações enquanto ela tiver acesso a esses dados. Então tem esse lapso de tempo, esse prazo. E nesse meio tempo, a Tecboleto continua sendo obrigada em relação àquilo que for feito com os dados pessoais. Também, essa aqui é bem importante, você pode também prever qualquer dificuldade de exclusão imediata de dados, de backups ou arquivos. Por quê? Porque isso é uma realidade na prática. Muitas vezes as empresas, quando a gente fala de backups, arquivos, não tem essa facilidade imediata de apagar os dados. Então, você pode prever que, se tiver essa dificuldade, precisa garantir, ter salvaguardas apropriadas de que os dados serão colocados imediatamente fora de uso e que serão excluídos posteriormente, o mais rápido possível. E você pode colocar como exemplo, no próximo ciclo de eliminação ou destruição de dados pessoais. As empresas vão ter que ter mecanismos, para isso, para a exclusão de dados depois do término do tratamento. Então, não é nenhuma obrigação a D&D está impondo a Tecboleto que não seja normal agora, de acordo com as novas obrigações vindas com a LGPD. Outro ponto que é bom a gente destacar nos contratos é sobre a forma como a Tecboleto vai demonstrar sua conformidade com a LGPD. Porque a gente está falando de um momento de contratação. Na contratação, nós estamos falando aqui da elaboração do contrato. Previamente à elaboração do contrato, muitas empresas estão avaliando seus terceiros para saber se é viável a contratação, ou seja, como esse terceiro está em relação às normas de privacidade, proteção de dados pessoais e segurança da informação. Mas, depois de um tempo, não basta você verificar só na contratação. Você tem que verificar de tempos em tempos se aquele terceiro continua cumprindo a LGPD. Por quê? Porque qualquer gargalo que tem ali pode representar um risco também para você. Aqui a gente pode colocar uma cláusula, de maneira geral, que a Tecboleto forneça a D&D informações necessárias para demonstrar que suas obrigações estão sendo cumpridas. Aí a D&D, de tempos em tempos, vai pedir informações e a Tecboleto vai cumprir, vai mostrar, vai dar evidências. Mas também é muito comum, de novo, a depender da sensibilidade dessa relação, da natureza dos dados pessoais, você pode incluir que a Tecboleto vai permitir e contribuir com auditorias e inspeções realizadas pela D&D ou por um auditor nomeado pela D&D. Se isso for de fato uma realidade, se a empresa tiver meios de fazer auditorias, e aí, dependendo de como esse risco, ele é um risco alto para o controlador, isso pode de fato ocorrer, mas qual que é o importante a gente salientar? É que se essa cláusula for incluída, você tem que tomar cuidado com a responsabilização em relação a essas auditorias e fiscalizações. Se essa auditoria não for bem feita,
a D&D pode inclusive se responsabilizar, né, por uma violação à LGPD. Então, muito cuidado com esse cruzamento de responsabilidades aqui. Se a empresa falar, olha, eu não tenho condições de fazer auditorias nos meus terceiros, eu vou pedir evidência sim, eu vou tomar o máximo de cuidado possível, mas eu não tenho essa condição financeira nem operacional, então nem inclui no contrato para não trazer uma responsabilidade de repente realizar essas auditorias, né? Depois o operador não cumpriu com suas obrigações, vai que a autoridade, né, a gente não sabe como que as coisas vão acontecer, não temos ainda jurisprudência sobre isso, vai que a autoridade fala, olha, mas você podia ter feito uma auditoria, né, que estava até previsto no seu contrato. Então, a gente ainda tem um pouco de receio de incluir essas cláusulas em contratos mais gerais, né? Realmente vai ter que ser avaliado o risco. Então, uma cláusula, né, para isso, mediante prévia solicitação da D&D, a Tecboleto permitirá que a D&D e seus representantes realizem auditoria e avaliem o programa de segurança da informação, suas instalações de tratamento de dados, bem como seu programa de conformidade com a LGPD, para verificar a conformidade com o contrato, com o anexo de proteção de dados, se for o caso, e com a própria lei, e, conforme aplicado, de acordo com as instruções da D&D. Isso se for o caso, né? A cláusula de auditoria, como nós comentamos. Por último, nós vamos falar das questões de responsabilidade. Por quê? Porque aqui a gente ainda está numa situação que os operadores estão se adequando, essas cláusulas de responsabilidades estão muito sensíveis, então você precisa avaliar o que faz sentido dentro do negócio da sua empresa, né? Aqui no caso, a gente teria que avaliar com o jurídico da D&D, com a diretoria, com a alta administração, o que é viável nos contratos. Geralmente as empresas já têm uma regra em relação à responsabilização contratual dos seus parceiros de negócio, dos seus terceiros. No caso da LGPD, a gente pode ter uma cláusula mais genérica, né? Tem contratos que nem tem a responsabilização, porque ele vai seguir o que está indicado no contrato padrão, tá? No contrato principal. Mas você pode indicar que a Tecboleto, ela vai defender e manter a D&D integralmente isenta de qualquer responsabilidade ou reivindicação dos titulares, né, em relação aos dados compartilhados com a Tecboleto, com base em uma eventual irregularidade ou tratamento de dados pessoais em desacordo com as instruções fornecidas pela D&D, com a LGPD ou em descumprimento do contrato, inclusive em relação aos incidentes de segurança. Essa é uma cláusula mais geral. Também pode inserir cláusula de ressarcimento dos danos sofridos, um pouco mais específica, indicando que, né, se tiver uma ação ajuizada e que essa ação ela foi com base no uso indevido do dado pessoal decorrente de uma falha da Tecboleto, a Tecboleto ela deverá intervir no processo, reivindicar a condição de demandado e requerer a exclusão da D&D do polo passivo da demanda. Se tiver uma condenação, que a Tecboleto vai ressarcir o valor principal pago, com todos os danos, inclusive lucros cessantes e despesas envolvidas na demanda. Aqui já fica mais específico do que aquela nossa cláusula genérica de manter a D&D isenta de responsabilidades. E tem ainda uma opção mais específica ainda, que é você inserir uma multa contratual. É muito comum a gente ver uma multa indicando 3 vezes o valor do contrato, né? Bem como as despesas processuais, administrativas, arbitrais, mas você precisa ver de fato se faz sentido na sua contratação, tá bom? Inclusive porque a gente está falando de uma multa, né? E é algo que ainda muita gente tenta colocar uma limitação, algo, né? No início era muito comum a gente ver que vai pagar uma multa no limite, né, de 50 milhões de reais, que é a multa, o limite da multa estabelecido na LGPD, mas de fato às vezes não faz sentido, né? O valor do contrato é um valor lá de
R$10.000 por mês e você está estabelecendo uma responsabilização em um tamanho muito maior. Ou sim, faz sentido, já que a outra parte, né, pode descumprir, a gente tem ali dados sensíveis, dados de criança e de fato faz sentido. Então tem que avaliar. Difícil também você achar operadores que estejam dispostos a arcar com essa responsabilização nesse momento que ainda está se adequando, sem saber como essa lei vai ser aplicada na prática pela autoridade, pelo judiciário. Então as cláusulas de responsabilização, elas precisam ser avaliadas com mais cautela do que aquelas outras que nós mencionamos, tá bom? Mesmo porque já tem as questões de responsabilização na própria LGPD, então precisa ficar também bem casada essa situação. E era isso por hoje, né? O nosso intuito aqui era realmente passar por essas principais cláusulas, falar para vocês quais são, né, dando dicas em relação a cada um dos principais pontos, o que a gente tem visto na prática, como que a gente tem utilizado essas cláusulas em um caso concreto, né, os cuidados que você tem que ter em alguns casos. E qualquer dúvida que restar, deixa aqui nos comentários, a gente faz questão de responder um por um. E espero vocês no próximo vídeo. Combinado? Até mais!